Olá, eu sou Lohane Cristine de Araújo Guimarães, mestranda na área de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob orientação da professora doutora Carmen Lúcia Negreiros. Vou apresentar a vocês o meu trabalho, cujo título é O Reflexo Resplandecente das Inovações Tecnológicas na Crônica de João do Rio. Esse trabalho é um recorte da pesquisa que eu desenvolvo no mestrado, cujo objetivo é estudar a relação entre literatura e técnica na obra de João do Rio. Dentre as técnicas com as quais eu estudo está a do cinematógrafo, ou primeiro cinema. Eu estudo como as chegadas de novidades tecnológicas como o cinematógrafo interferiram na construção da escrita de João do Rio. Para esse trabalho, eu escolhi abordar a questão da técnica oriunda da iluminação elétrica, já que é um tema recorrente na obra Cinematógrafo de João do Rio. Além disso, além de estudar a relação entre literatura e técnica, eu vou estudar como a chegada dessas novidades tecnológicas interferiram na percepção dos sujeitos em relação a si mesmo e ao mundo que estava ao seu redor. É importante ressaltar que no início do século XX, período em que João do Rio escreveu a obra Cinematógrafo, a cidade do Rio de Janeiro vinha passando por intensas transformações, não só pela chegada de novidades técnicas, mas também por reformas urbanas empreendidas tanto em âmbito municipal e federal, pelo então prefeito Pereira Passos e presidente Rodrigues Alves. A partir dos trechos selecionados de Crônicas de João do Rio, eu vou mostrar a vocês como o autor trabalhou com a questão da transformação da subjetividade e o diálogo da literatura com a técnica, nesse contexto de intensas transformações na cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, na vida dos sujeitos. A primeira crônica que eu selecionei para esse trabalho se chama Os Snobs da Exposição, e o trecho que eu escolhi é o seguinte, abre aspas: Os pavilhões, que são palácios, vestiam-se de luz na base ao alto das torres. Nas avenidas, os arcos voltaicos abriam clareiras de luz branca na luz de metal dos pavilhões. Pelos resvaldos, aos tufos de verdura, espreguiçavam-se desmaios de luz na morte cor do espectro. E as águas eram de cores luzentes, e tudo era cor, era luz. Era como se a multidão se encerrasse dentro do Koh-i-Noor, a montanha da luz, um âmago de um diamante colossal. Logo no início do trecho, a gente consegue perceber que João do Rio se vale de uma linguagem poética com uso de personificação, para transmitir ao leitor a dimensão da importância dessa iluminação elétrica para o período, para os sujeitos desse período. E João do Rio usa verbos como vestir, expressões como espreguiçavam-se, desmaios de luz, fazendo referência à iluminação elétrica, atribuindo a ela características humanas. O autor continua ressaltando a importância da iluminação elétrica ao falar das clareiras de luz branca e até da cor da água, dizendo que era luzente, não fazendo uma referência a algo natural, já que a água é um elemento da natureza, mas sim fazendo referência a uma criação do homem, que é a iluminação elétrica, dizendo que a cor da água era luzente. João do Rio finaliza esse trecho chamando a atenção para um dos elementos mais famosos do mundo, o diamante, que portanto mais brilha. Ao associar a cor natural da água à iluminação elétrica e ao comparar ao elemento da natureza que mais brilha, o diamante, João do Rio tenta transformar a técnica dessa novidade moderna em natureza, uma natureza artificial, construída pela escrita, pela palavra. A clareira da cidade moderna não mais precisa da luz natural para iluminar o caminho. Agora, a iluminação elétrica cumpre esse papel. A cor da água não reflete mais um aspecto de algo da natureza, mas sim as luzes elétricas. O fato da escrita se valer da técnica para construir uma natureza artificial por meio da palavra está atrelado ao que os aparatos modernos faziam com a paisagem natural.
Os inventos modernos pareciam transformar a natureza conhecida pelo sujeito em algo novo, artificial. Um exemplo disso é como o olhar do sujeito se modificou para a paisagem. Por exemplo, no deslocamento do centro até o subúrbio, ou vice-versa, o sujeito se deparava com uma paisagem natural. E o que acontecia? Quando o transporte era feito por animais, antes da chegada dos bondes elétricos e dos automóveis, a forma como o sujeito percebia essa paisagem era diferente da forma como ele passa a perceber através dos novos meios de transporte, porque é mais acelerado o ritmo da viagem. Então, a natureza é vista de uma outra maneira. O olhar do sujeito para a paisagem se transforma. E, por vezes, acredita-se que essa natureza é artificial, mas na verdade não é. A natureza continua sendo a mesma. O que muda é o olhar do sujeito para essa natureza, para essa paisagem. Aí entra uma forma de transformação da percepção dos sujeitos provocada pelas novidades técnicas. O segundo trecho que eu selecionei é da Crônica Noturno Policromo. E diz o seguinte, abre aspas, a luz fazia-me como um ambiente de ponta, em que cintilavam diluídos e confundidos todos os minerais do mundo. Era um pesadelo do Oriente, um sonho de Ofir e de Golconda, imponderável. João do Rio começa esse trecho falando que a luz fazia do ambiente um lugar de pompa. E logo se vale de uma linguagem poética ao dizer que a iluminação cintilava todos os minerais do mundo, em um tom de exagero, dando a essa novidade, a iluminação elétrica, uma enorme atribuição. Então essa novidade técnica ela era capaz de transformar o ambiente em um lugar grandioso e de coadunar elementos da natureza como os minerais, na perspectiva do cronista, algo grandioso para ele. E essa novidade é tão magnífica, segundo João do Rio, que ela é capaz de ultrapassar também o tempo e o espaço, indo a cidades do Oriente como Ofir e Golconda. Isso porque o olhar do sujeito moderno, de João do Rio, não reflete mais um aspecto de algo da natureza. Ele foi profundamente afetado por novidades técnicas que alteraram a noção de tempo e de espaço dos sujeitos. É um sujeito que carrega consigo memórias culturais de lugares que não necessariamente ele conheceu, mas que pelo contato com essas novidades estão dentro dele, estão introjetadas nesse sujeito. A iluminação elétrica ela funciona como um estado para o autor estabelecer uma relação entre um passado mítico representado pelo Oriente e o Rio moderno, o lugar onde ele está, o lugar de onde ele fala. Pois é preciso pensar nesse sujeito que escreve, nesse sujeito do início do século XX, como um sujeito que estava habituado com uma luz a combustão que passa a uma luz elétrica, de repente. E essa sensação provoca choque, desencadeia uma nova forma de escrita que reflete a escrita de João do Rio. Uma escrita que tenta colocar em palavras esse sentimento moderno de novidade e de contato com as novidades técnicas. É isso. Muito obrigada pela atenção de todos.